Bom, boa noite, pessoal. Hoje o tema nós vamos falar sobre o tempo da Páscoa. Todo mundo sabe aí que nós estamos vivendo o domingo de Páscoa, ele se prolonga aí por 50 dias, né? Até a Pentecostes, até o dia que desce o Espírito Santo, né? Que vem o Espírito Santo na igreja, né? Então, o tempo da Páscoa é um tempo de alegria e se estende desde a vigília pascal até o Pentecostes, domingo de Pentecostes. São 7 semanas, 7 domingos, 7 semanas, né? 7 vezes 7, 49, são 50 dias aí que a igreja nos envolve na sua alegria pela vitória de Cristo, que foi a vitória da ressurreição, a vitória de Cristo sobre a morte. Então, para um cristão, Cristo vive, né? Cristo vive ainda entre nós. Não é que viveu. Ele não viveu há 2000 anos atrás. Para um cristão que vive os sacramentos por exemplo, o sacramento da Eucaristia, Cristo está presente na hóstia, né? Então, mas a gente às vezes vive só o domingo de Páscoa, um ovo de Páscoa aí, Semana Santa, e esquece que a Páscoa ela dura. Nós estamos na oitava da Páscoa, né? São 8 dias aí que praticamente a igreja recorda o evangelho da ressurreição, logo em seguida da ressurreição, né? Hoje o evangelho na missa foi sobre os discípulos de Emaús, que andaram com Cristo, né? Que ficaram. Ontem foi sobre Maria Madalena, que foi até o sepulcro. Então, a igreja vai relembrando isso, né? Vai relembrando isso durante esses 8 dias e até o domingo de Pentecostes. Como depois começa o domingo de Pentecostes, começa o tempo comum. Então, é importante que a gente saiba disso, né? Que Cristo ressuscitou, como dizia São Paulo, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Para que nós estamos aqui, né? Nós não estaríamos aqui hoje se não tivesse esse evento, né? Esse evento pascal, que foi a ressurreição de Cristo. Então, o tempo pascal é uma antecipação. A gente fala que se a gente quer morar no céu, na vida eterna, nós temos que começar a viver já a alegria da ressurreição aqui já na Terra. Então, o tempo pascal é uma antecipação da felicidade que Jesus Cristo ganhou para nós com a sua vitória sobre a morte, né? Então, o Senhor foi entregue por nossos pecados, a gente escuta isso, mas a nossa vida é isso, né? É viver com tribulações, com problemas, com um monte de problemas, né? Família. Então, é isso, né? Se a gente sabe o que é carregar a cruz, é mais fácil levar a vida. A vida já é difícil, né? Isso a gente não entende, não procura viver isso, essa ressurreição de Cristo, né? E a igreja vem lembrar os 50 dias, né? Que a gente, os domingos, geralmente são para isso, né? Para que serve por que nós vamos na missa no domingo? Para relembrar, nada mais é do que relembrar a ressurreição de Cristo, né? Viver a ressurreição. Então, a gente vai na missa e não sabe, nem sabe por que está indo na missa? Algumas pessoas que acabam, vou na missa de segunda porque domingo não pude ir e tal, mas é diferente, né? É diferente, é diferente. É bom, mas se nós somos católicos cristãos, praticantes e entendemos um pouco, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, deveríamos colocar o domingo como um dia do Senhor, né? Então, no conjunto do ano litúrgico, o tempo pascal é um tempo forte, né? É um tempo que a gente deveria dar mais atenção a esse tempo. Porque a mensagem cristã é um anúncio alegre, mas não é uma alegria externa, né? É uma alegria interior, que surge com a força da salvação, né? Realizada por Cristo na sua Páscoa, na sua passagem da morte
para a vida, né? Quer dizer, a vida de Cristo, né, dentro de nós, né? Na realidade é isso, é passar a vida tentando buscar essa identidade com Cristo, né? Então, nós falamos algumas palestras uns meses atrás sobre o ano litúrgico. Então, esse ano litúrgico, a Páscoa é o período mais importante do católico, né? Porque se a gente não entende a Páscoa, alguém falava outro dia que, não sei se falava bem isso, mas que a Sexta-feira Santa era mais importante, né? Mas o mais importante de tudo é o domingo de Páscoa, que é a ressurreição de Cristo. Depois, assim nos animava também São José Maria, na sua pregação, aproximarmos de Cristo, né? Então, procurar essa busca incessante por conhecer a Cristo, com a consciência de que vivemos no seu tempo. Nós vivemos hoje, parece que isso aconteceu, parece não, isso aconteceu há 2000 anos atrás, mas nós podemos viver no tempo de Cristo, que é vivendo os mandamentos, os sacramentos, né? Quis recordar, embora brevemente, alguns dos aspectos dessa vida atual de Cristo, né? Então, Jesus Cristo ontem, hoje e sempre. Cristo isso é né? Deus é para sempre, né? O mesmo pelos séculos também, né? Cristo ontem, hoje e o mesmo pelos séculos. A gente fala isso nas orações, na missa, né? Porque por ela, se acha todo o fundamento da vida de um cristão, da vida cristã. O Senhor quer que o tratemos e falemos dele, falemos para os outros, né? Também dele. Falemos com os amigos, com os familiares, com a esposa. Nós temos que falar, não, mas nós temos que viver isso, né? Viver a vida de Cristo. E viver a vida de Cristo é lutar, todo dia trabalhar para isso. Não no passado, mas como se faz com uma lembrança, né? Vamos relembrar a primeira Sexta-feira Santa, a Semana Santa, tá? Mas percebendo Cristo hoje, né? A sua atualidade, a sua companhia viva, né? A companhia de Cristo viva dentro de nós vivemos a vida de Cristo. Então, os 50 dias pascais, né? Quer dizer, 50 dias que nós estamos relembrando, né? Então, não é simplesmente acabar, quer dizer, o que eu posso colocar de propósito nesse tempo, né? Passamos já 40 dias da quaresma. Podemos pensar, bom, o que eu vou fazer na quaresma? Acabou já. Agora começa o tempo pascal. Podemos dizer, não, eu vou melhorar no tempo pascal, mas em quê? Em que eu posso melhorar? Alguns aspectos, né? Colocar um propósito, um só, pelo menos, né? Eu vou ler o Evangelho 5 minutos por dia, eu vou rezar o terço uma vez por semana, eu vou melhorar um pouco mais eu vou ser um pouco mais cristão, vou estar mais próximo de Cristo, né? Ler o Evangelho, né? Então, 5 minutos por dia, e a gente vê que a vida vai passando, como eu estava falando agora há pouco, e passa rápido, né? E se a gente não aprende a viver isso agora, a gente não vai aprender a viver, a gente não vai aprender, quer dizer, na próxima vida, na vida eterna, nós vamos estar longe, né? Porque nós temos só essa vida para buscar Cristo. Depois, bom, só Deus sabe, né? De cada um, a atividade de cada um. Mas não dá para ficar esperando a próxima. Não vamos reencarnar na próxima, senão seríamos ele.
não seríamos católicos, né? Seriam mais espíritas do que católicos. Então, a ressurreição não combina com a reencarnação. Então, a ressurreição é para... Eu vou morrer para viver a vida eterna, né? Mas com Cristo, né? Com Deus, né? Então, quem não expressar esse júbilo que existe na Páscoa, durante esses dias, de 40 dias, a gente não é considerado como uma coisa, um cara que busca Cristo, né? Porque com Cristo renasce sem cessar alegria. Mesmo que a gente não fique sorrindo aí externamente, mas interiormente nós precisamos estar felizes, né? E quando estamos com Deus, a gente acaba sendo mais feliz, né? Essa festa tão prolongada, que são 50 dias, nos indica até que ponto os sofrimentos desse tempo da nossa vida não tem proporção com a glória que há de ser revelada em nós, né? Na vida eterna, por Cristo, por Deus. Então, nós podemos revelando essa glória diariamente, né? Diariamente, esse tempo nosso. Esse tempo a igreja vive já a alegria que o Senhor lhe revela. Algo que olhos jamais viram, né? Já lemos no Evangelho. Olhos jamais viram, nem ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. Acho que foi São Paulo que disse isso. Olhos jamais viram o que vai ser o céu. A gente não faz ideia, né? A gente não faz ideia o que é. Humanamente ainda não consegue entender. Ele precisa ter fé. Se um católico que não tem fé é uma das virtudes teologais. Então é fundamental que a gente acredite, né? São dogmas. E a Páscoa, a ressurreição, é um dogma da fé cristã, da nossa religião. E se a gente fica querendo matematicamente ou cientificamente comprovar isso, a gente não, praticamente não, a gente acaba não vivendo a virtude da fé, que é a humildade da razão, né? Uma das definições de fé é a humildade da razão. Então, se eu começo a levar a razão acima da fé, eu realmente não vou, eu vou sempre me questionar. E a vida vai ficando vazia, né? Vazia de Deus. Por isso, nesse tempo aqui da Páscoa, a liturgia proclama, junto ao quarto evangelho, os Atos dos Apóstolos. Nessa época, nós não vamos ver da primeira leitura da missa o Antigo Testamento. A gente vai ver os Atos dos Apóstolos e o livro do Apocalipse. Eles são livros luminosos que têm uma especial afinidade com a espiritualidade do Novo Testamento, que é a ressurreição de Cristo. Então, o Círio Pascal, né? O Círio Pascal que tem durante esse tempo, 50 dias, aquela vela grande que tem no altar é o Círio Pascal. O que indica aquilo lá? A luz de Cristo, né? A ressurreição de Cristo. Isso deve estar dentro de nós. Se a gente chega na missa, não sabe nem o que está acontecendo, não sabe nem fazer uma reflexão, às vezes a gente não... Tive muitos católicos, nós às vezes incluímos isso, a gente não sabe nem fazer uma genuflexão bem feita dentro da igreja. Sai, não sabe ou não faz uma genuflexão, ou não é por maldade, é por ignorância, às vezes, de buscar a verdade, né? Então, como falei, nós estamos nessa oitava da Páscoa, são 8 dias do tempo pascal que forma a oitava da Páscoa, e são celebrados como solenidades mesmo, né? Nós estamos vivendo a Páscoa. Por isso que quantos Feliz Páscoa nós recebemos aí no nosso WhatsApp, né? Mas escrever é fácil, né? Quer dizer, agora viver a Páscoa mesmo não é fácil, né?
porque dá trabalho para burro, dá trabalho para a gente ser outros Cristos, né? Então, então, as leituras desses dias se relacionam ao lugar da celebração, aonde foi a ressurreição de Cristo, né? Por isso que eu falava que ontem foi da Maria Madalena, hoje dos dois discípulos lá de Emaús, que caminhavam com Cristo. E assim devemos ser nós também, né? Como o evangelho de hoje fala dos dois discípulos de Emaús, nós também temos que andar, caminhar com Cristo. Eles caminharam, Cristo começou a caminhar, eles estavam indo para desesperados, desanimados, decepcionados com a morte de Cristo, porque achavam que Cristo ia resolver o problema, né, humano deles, político, tudo lá de Israel, e então eles estavam desanimados. E aí Cristo caminhando com eles. Então, aí é um exemplo que Cristo está sempre ao nosso lado, nós que às vezes não percebemos que é Cristo. E isso é um desperdício, né? Desperdício aí de passar a nossa vida, e às vezes pode ser essa caminhada do Evangelho de hoje, que Cristo está ao nosso lado e a gente não percebe que é Deus, a gente não percebe que Cristo é Deus. A gente não acredita, às vezes, na hóstia consagrada, porque a gente às vezes não vai nem na missa, não comunga, não confessa. Então, a gente acaba vivendo como se Deus não existisse, né? Que já falamos várias vezes disso, né? Assim, cada domingo nos recorda que a vida transcorre dentro do tempo da ressurreição, né? Como eu já disse. É um outro dia da ressurreição. Por isso que é importante ir à missa no domingo. Eu vou relembrar a ressurreição de Cristo. Ah, mas os outros dias não são importantes? Não, também são, mas principalmente aos domingos. Aí os dias Natal, Ano Novo, tal, então são 4 dias a mais, né? Nossa Senhora da Conceição e Corpus Christi. Além dos domingos que relembram a ressurreição, temos mais 4 dias aí, ou seria uma obrigação, vamos dizer assim, de um católico ir na missa. Mas precisa entender também o que é missa, né? Quer dizer, então, bom, enfim, hoje não é sobre a missa, mas é sobre a Páscoa, o tempo pascal. Então, esses discípulos que estavam desanimados, né? Quer dizer, muitas vezes na nossa vida também estamos desanimados. Desanimamos, caímos, ficamos tristes porque os problemas aparecem, vai envelhecendo, vai aparecendo mais problemas. Então, a gente põe, às vezes, a gente coloca todo o sentido, às vezes, da nossa vida numa coisa, depois como aconteceu, né? Não, mas Deus não existe, por que isso acontece comigo? Porque, então, parece que Deus morreu, né? Mas Deus está aí, né? Está presente na nossa vida. Então, o Senhor, como se também Ele estivesse a caminho, né? Aquilo que eu falava, temos que se juntar a Deus, né? Não separarmos de Deus. Essa conversa que Cristo vai tendo com os discípulos, né? Assim também devemos nós ir também e reconhecendo Cristo na nossa vida. Mas se a gente se deixa levar pela tristeza, por tudo isso, pela desesperança, pelo desconcerto que a gente vai possuindo dentro de nós, né? A gente não transmite isso na vida aos outros. Como foi dito, né? Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel, né? Os dois discípulos. Então a gente acha que às vezes né, tem que ser tudo feito em função de nossa, né?
E a gente acaba perdendo tempo importante que nós temos na nossa vida. Então, reparemos que o contraste que eles diziam era, né? Era o cara que nós esperávamos, era o que nós tínhamos razão, né? Então, quer dizer, não era, né? Deus não, Jesus não era, Jesus é, né? Deus, né? Então, verificamos que dizemos, Jesus não foi, Jesus não disse, ele diz, né? Para nós diariamente. Porque esquecemos que no caminho de Emmanuel, Jesus está vivo ao nosso lado, agora mesmo, né? Cada lugar da Terra, acho que está tendo, não sei se agora, mas deve estar tendo missa agora. Então, Cristo está presente todos os dias, tem missa em tudo quanto é lugar, né? E Deus está, se dependesse dos homens, a igreja já não existiria mais. O Espírito Santo, que é a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, então é isso que mantém a igreja viva durante 2000 anos. E essa ressurreição vem lembrar isso, né? Que Deus está vivo, que Cristo está vivo, né? Agora, nós temos que buscar isso, buscar Cristo, né? Como os discípulos aí. Reconhecer que Cristo existe, porque senão a vida passa e a gente não aproveita todo esse tempo valioso, valoroso que é a nossa vida, né? E é o próprio Cristo, né? A quem eles não reconhecem, mas cuja companhia e conversa eles acolhem, quem lhes interpreta aqueles acontecimentos à luz das Escrituras. Então, ele vai relembrando, né? Tudo, Cristo vai relembrando, né? Com toda a paciência, né? Com toda a fé, com toda a esperança, né? E renova a fé e a esperança daqueles dois discípulos lá. E assim também devemos fazer nós com os outros, né? Ter uma raiz, termos raízes, né? Raízes na vida espiritual, porque se a gente não tem raiz, no primeiro vendaval a gente cai, né? A árvore é arrancada, né? Então é possível que também nós mergulhemos alguma vez não, né? Muitas vezes no desalento, né? Na falta de esperança, ao vermos defeitos que a gente não consegue vencer, as dificuldades que nós temos na vida espiritual, de levar alguém para próximo de Deus, no trabalho, que parecem insuperáveis, parece que não tem jeito. E se a gente vai rezando, vai buscando a Cristo, essas coisas vão permitir, vai fazendo com que a gente vá mudando, né? Então, talvez seja naquela direção espiritual, né? Falar com o sacerdote, abrir a nossa alma com sinceridade, né? Que vejamos Cristo mesmo na igreja, né? Senão a gente ainda a gente vai brincando de viver uma vida cristã, uma vida de um católico, né? E com Cristo, né? Com Cristo chegam sempre, com Deus, sempre chegamos na alegria e aos desejos de recomeçar a vida, né? Quanto antes, né? Assim como os discípulos, né? Levantaram na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Então, nós temos que levantar a cabeça. Caiu, levantar novamente. Mas é necessário que nos deixemos ajudar, que estejamos dispostos a ser dóceis aos conselhos que a gente recebe. Então, nos retiros, no ano passado, esse ano vai ter retiro de novo aí, depois vamos ver se a gente consegue ir junto também.
Mas o retiro não pode ser uma coisa que a gente ouve e fala que bonito, né? O recolhimento, bonito o padre falar, nossa, ele falou bem hoje, né? Mas a gente não, depois não dá sequência em tudo isso, porque não é fácil dar sequência, né? Não é simples a gente fazer isso, porque é um heroísmo mesmo, é santidade mesmo, né? E nós podemos ser outros Cristos? Sim, podemos. Basta lutar. E também fiéis, né? Ao longo do Evangelho, Jesus fala com frequência da fidelidade, né? Então, se a gente vai lutando, a gente vai... Fidelidade vem de fiéis, né? Nós somos fiéis a Cristo. Então, eu tenho fidelidade. Eu sou fiel à minha esposa, então eu tenho a fidelidade no casamento, né? Então, um servo bom e prudente, fiel, prudente, né? O criado bom e leal, assim que deviam ser, né? Servos fiéis e prudentes, criados bons e leais, nas menores coisas, né? Não é uma mentira. A mentirinha pode que não vai fazer, não, mas a mentirinha também são nas pequenas coisas que nós vamos dar o exemplo de Cristo, né? Aquele administrador fiel também, né? Que é o tempo, né? Como eu estou administrando o meu tempo na minha vida, porque eu estou administrando bem. Esse é o intuito daquela parábola do administrador fiel do Evangelho, né? Como eu estou administrando o meu tempo na minha vida? Porque eu posso estar jogando tudo fora, né? Eu posso estar jogando fora tudo. O meu tesouro, onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração, não é verdade? Então, se o meu tesouro não tá em Deus, se está nas coisas terrenas, a gente vai vivendo na teoria. Então, essa fidelidade de um cristão, a ideia da fidelidade está tão enraizada no cristão que bastará o título de fiéis, né? Que nós somos pessoas, nós somos fiéis a Cristo. E para ser fiel é lutar contra a correnteza, né? É, é sempre jogar com 1-0 no placar aos 47 do segundo tempo, né? Quer dizer, e precisa ganhar o jogo, né? Então, a vida do cristão é isso, né? Não é facilidade, é dificuldade. E isso é viver quer dizer, é saber passar da cruz, de sexta-feira da paixão, da sexta-feira da morte de Cristo, para ressurreição, né? É saber levar tudo isso, todas essas dificuldades, tudo isso com a fidelidade, com a esperança, né? Com a alegria, que é um verdadeiro filho de Deus. Ah, mas e os desânimos? Vão acontecer. Mas se a gente está fiel, a gente vai vencendo. Não esqueçamos também que o próprio Deus, quem sustenta essa nossa fidelidade, é Deus que nos sustenta, não somos nós que somos bons, né? É que eu sou muito bom mesmo, eu acho que o pessoal gosta de mim, quer dizer, é Deus que faz tudo isso em nós. Ele conta sempre com a fragilidade nossa, nós temos frágeis, nós vamos cair. Mesmo indo na missa, rezando o terço, então nós vamos pisar na bola. Mas com os nossos defeitos e os nossos erros, nós vamos vencendo, né? Nós vamos nos transformando, né? Então, Jesus está disposto a dar-nos as graças necessárias. Então, por isso que é importante os sacramentos, né? Porque senão a gente não tem as graças de Deus. E as graças de Cristo a gente consegue através dos sacramentos, da confissão, da comunhão, da missa, do sacramento do matrimônio, né? E assim por diante, né? Depois o sacramento do batismo, inicialmente, e geralmente é de pequenininho, mas pode ser batizado quando já está na qualquer idade, né? Então, ao terminarmos a nossa palestra aqui,
nosso tema, podemos dizer ao Senhor com os discípulos, como disseram os discípulos de Paulo, fica conosco, né? Fica conosco porque já é tarde. Como dizíamos aí, já tá, a vida passa, né? Já tá, mas nunca é tarde para Deus. O dia já está declinando, né? A vida já para nós aí, a maioria já está indo para a prorrogação, não é verdade? Já está indo para a prorrogação. Então o dia está declinando já. Fica conosco, Senhor, né? Sem ti, tudo podemos dizer que tudo é escuridão. E a nossa vida carece desse sentido. Dizia Santo Agostinho, né? Falava, sem ti andamos desorientados e perdidos, porque sem ti tudo é escuridão. A nossa vida carece de sentido sem Deus, né? Então, fica conosco porque como disseram os discípulos, porque escureceu. Foi eficaz a oração de Cleofas, que é um dos dois, e do seu companheiro. Então, que pena se tu e eu não soubéssemos deter Jesus que passa, né? Que dor se não lhe pedimos a Jesus que fique perto de nós. Então, essa é o sentido da vida, né? Buscar a Cristo e fazer com que e façamos com que estejamos cada vez mais perto dele. Beleza?